E aí, gente, começando a live número 1 de Cosmovisão Cristã, e hoje eu quero falar sobre o que é Cosmovisão Cristã. O que é Cosmovisão? Pois bem, vamos chegando, essa é a live número 1 e eu pretendo toda segunda-feira, nas próximas semanas, não sei por quantas, porque o tema é muito vasto, é muito extenso. Cosmovisão se trata sobre a visão de como um cristão deve encarar, enxergar, pensar todos os assuntos da vida. E, portanto, a gente pode pensar assunto por assunto, se a gente quiser. Cosmovisão cristã, portanto, é um assunto muito extenso. Eu não pretendo tratar de tudo. Essas lives de segunda-feira serão toda segunda-feira. Eu quero tratar especificamente sobre o assunto Cosmovisão Cristã. Hoje eu começo falando o que é Cosmovisão e o que é Cosmovisão Cristã. Enquanto a galera vai entrando, eu quero indicar alguns livros para vocês, se vocês se interessarem pelo assunto. O primeiro deles é esse aqui, Verdade Absoluta, da Nancy Pearcey. Ela é viva, é uma jovem senhora, deve ter um pouco mais que a minha idade, eu vou fazer 47 em março. Ela deve ter uns 50 anos, um pouco mais, uns 60 talvez. Ela é considerada a melhor discípula do Francis Schaeffer. E vocês vão me ouvir falar muito sobre o Francis Schaeffer. Aqui, Verdade Absoluta. Esse livro é maravilhoso. E eu vou ler algumas coisas hoje dele aqui com vocês. Como eu disse, vocês vão me ouvir falar muito sobre Francis Schaeffer. E eu quero pegar alguns livros dele para mostrar para vocês. Espera aí. Voltei. Vamos lá. Eu estou mostrando para vocês, então, a bibliografia do que eu estou usando. Francis Schaeffer. Esse é o Deus que se revela. Ele faz parte de uma trilogia. Esse é o primeiro da trilogia do Francis Schaeffer. Tá aqui, é um livreto bem pequenininho. Eu confesso que não é um livro de fácil leitura. São três. O Deus que se revela, o Deus que intervém e a morte da razão. Eu li esses livros, confesso que esse aqui eu nunca havia lido, tá? Que é o Deus que se revela. Eu li há uns 20 anos atrás, A Morte da Razão. E eu confesso que ao ler eu não entendi nada. Eu li até o final, porque eu detesto começar a ler livro e não chegar ao fim, né, e parar na metade. Eu li até o final, mas eu não entendi nada do que ele estava dizendo. Anos depois, o que ele escreveu começou a fazer sentido para mim. Eu recentemente assisti uma palestra do Guilherme de Carvalho. Guilherme de Carvalho, ele é o presidente do Labri no Brasil. Labri é o nome não é uma igreja, o nome de um lugar que o Francis Schaeffer criou, tá? Que recebia jovens universitários e ali ele ensinava, evangelizava, treinava e capacitava pessoas, por onde a Nancy Pearcey passou. E eu quero contar para vocês a história da Nancy Pearcey, quando ela perdeu a fé ao entrar para a faculdade e na faculdade ela foi convidada a ir para a Suíça e passar as férias na comunidade Labri, na casa do Francis Schaeffer, com o Francis Schaeffer e a esposa e uma comunidade de pessoas. E ali ela se reconciliou com Deus e o cristianismo fez sentido para ela. Quero falar um pouco sobre isso. Então, o Francis Schaeffer já morreu, mas o Labri virou um movimento e um trabalho onde existe no mundo todo. E no Brasil, o presidente do Labri é o Guilherme de Carvalho, um cara muito inteligente. E assistindo uma palestra recentemente dele, falando sobre a vida e obra do Francis Schaeffer, você pode encontrar isso no YouTube. Vida e obra de Francis Schaeffer, do Guilherme de Carvalho. O próprio Guilherme de Carvalho disse que quando leu A Morte da Razão pela primeira vez não entendeu nada. Falei, pô, que bom.
Eu achei que eu era burro, mas estou na média da burrice. De fato, era um livro difícil. Aí eu peguei, eu resolvi agora reler, né? Ler e reler os livros, a obra de Francis Schaeffer. Então, eu me incumbi da missão de ler tudo que o Francis Schaeffer escreveu. Eu estou relendo o livro da Nancy Pearcey, porque eu acho que eu li há uns 16 anos atrás. Eu estou relendo agora. Eu já li, portanto, esse que eu acabei de mostrar para vocês, O Deus que se Revela. Eu já li A Morte da Razão. E vou ler O Deus que Intervém. Agora eu estou lendo A Verdade Absoluta, da Nancy Pearcey, relendo o livro dela. E eu estou esperando chegar um outro livro da Nancy Pearcey, que é E Agora Como Viveremos? E onde eles tratam sobre cosmovisão. Tem outros livros do Francis Schaeffer. Esse aqui, A Igreja do Século XX, é um livreto bem pequenininho, A Igreja do Século XX, do Francis Schaeffer. Um outro cara que trata de cosmovisão é esse aqui, C.S. Lewis. C.S. Lewis. Eu estou com a intenção de esse ano ler tudo o que C.S. Lewis escreveu. Um outro cara que vocês precisam ler, se vocês querem entender de cosmovisão, é Chesterton, tá? Chesterton é um escritor fantástico, ele vai tratar desse assunto. Existem outros autores, mas eu quero apresentar a princípio esses, talvez esses sejam os principais autores que vão ensinar a gente a fazer uma exegese do nosso tempo. E eu vou explicar o que é isso. Pois bem, agora que eu apresentei para vocês a bibliografia, eu quero começar essa live agora que chegou a galera. E eu quero mais uma vez dar as boas-vindas a vocês, sejam muito bem-vindos. Fico feliz de vocês se interessarem por esse assunto. Vamos lá. O que é cosmovisão? Cosmovisão, como o próprio nome diz, em grego é visão de mundo, tá? Visão de mundo. Portanto, todo mundo tem uma cosmovisão. Cosmovisão são as lentes através das quais nós interpretamos a realidade. Eu vou repetir. Cosmovisão são as lentes através das quais nós interpretamos a realidade. Sendo assim, todo mundo, ainda que não saiba que tem, todo mundo tem uma cosmovisão. Qual é a importância de se ensinar cosmovisão cristã? Pois bem, a ideia de ensinar cosmovisão cristã é mostrar como ter uma visão de mundo, como fazer uma leitura dos dias de hoje, como interpretar a mentalidade moderna e como lidar com as diferentes esferas da vida, arte, política, filosofia, ciências e tudo mais, literatura, tá? Como lidar com isso, como interpretar, como dialogar com essas coisas com base nas verdades da Bíblia, tá? Para isso serve cosmovisão cristã. Deixa eu começar dizendo uma coisa muito interessante para vocês. Eu estudei isso, cosmovisão cristã, no seminário há, 25 anos atrás, 26, uma coisa dessa, tá? E na época, a matéria não se chamava cosmovisão cristã, se chamava apologética, que é defesa da fé cristã. E são matérias correlatas, muito parecidas, semelhantes. E quando eu estudei isso no seminário, não fez sentido para mim. E eu vou dizer por quê. Apologética é defesa da fé cristã. E quando eu estudei defesa da fé cristã no seminário, o professor ensinava princípios da filosofia, tá? Princípios, portanto, da filosofia moderna, contemporânea. Ele ensinava arte
ele ensinava literatura e ele mostrava para a gente quais eram os erros e os equívocos intelectuais que estavam por trás do pensamento moderno, da filosofia, da arte, da literatura. O problema, meus queridos, é que há 26 anos atrás, aqueles princípios filosóficos que estavam pulsantes na Europa e que influenciaram o mundo, por incrível que pareça, ainda não haviam chegado no Brasil. Então, como o nome da matéria era Apologética, Defesa da Fé Cristã, o que eu pensei? Que aquela matéria ia me ensinar a evangelizar as pessoas do dia a dia do Brasil, do Rio de Janeiro, né? Cidade onde eu estava e estou. Ele estava ensinando filosofia. E eu pensava, cara, isso não faz sentido, porque aqui eu lido com espírita, eu lido com alguns poucos ateus, mas os ateus que não são ateus porque são inteligentes, intelectuais, mas tão somente porque não acreditam e não querem acreditar. Não havia ninguém que eu conhecesse, que eu me imaginasse evangelizando, que possuíam as dúvidas e os problemas e as questões que a matéria apologética me apresentava, que eram questões filosóficas, tá? Do mundo pós-moderno. Vocês vão ouvir eu falar muito sobre isso aqui. Mundo pós-moderno, pós-modernidade. Não fazia sentido, eu achava muito melhor se ele conseguisse contextualizar a apologética para o cenário brasileiro, onde eu estava lidando com espírita, com macumbeiro, né? Enfim. Só que, de uns 10 anos para cá, o Brasil mudou muito. O relativismo e o pós-modernismo, né? Que o relativismo é uma característica muito forte da pós-modernidade. O pós-modernismo chegou no Brasil. Filosoficamente falando, culturalmente falando, a gente ainda vivia, até uns 20 anos atrás, um pouco na Idade Média, aqui no Brasil, no que diz respeito a princípios, a moral, a pensamento filosófico, tá? Mas a pós-modernidade chegou no Brasil e chegou, como eu dizia quando eu era garoto, chegou com força, né? E hoje, vendo o cenário do que acontece, o que a gente vê as pessoas pensando, dizendo, e aí me fez sentido o que eu estudei há 25, 27 anos atrás, né? E eu, graças a Deus, já estava preparado, a minha mente já estava preparada para ouvir aquilo e saber do que se tratava, de onde veio, quais os equívocos, né? E nunca fez tanto sentido para mim, e eu resolvi estudar, me aprofundar, reler, e eu quero compartilhar isso com vocês. Então, sejam muito bem-vindos. Eu quero ler um pedaço, tá? Alguns pedaços do livro da Nancy Pearcey, Verdade Absoluta. Eu vou mostrar de novo esse livro para quem chegou agora. Verdade Absoluta, Nancy Pearcey. Se vocês quiserem, me procurem inbox para eu mandar a bibliografia para vocês, tá? Então, tá, que de repente eu crio um grupo, se vocês se interessarem, eu crio um grupo no Telegram, um grupo de cosmovisão cristã, para a gente conversar ali e para eu compartilhar com vocês material ali, ao longo da semana, material do que eu estou estudando e tudo mais, tá? É só entrar em contato comigo, inbox, e falar, eu quero. Olha só o que tem nesse livro aqui, explicando o que é cosmovisão. Essa aqui é uma frase do Francis Schaeffer. Ele diz assim: o cristianismo não é uma série de verdades no plural, mas é a verdade escrita com V maiúsculo. É a verdade sobre a realidade total, não apenas sobre assuntos religiosos. Eu vou ler novamente. O cristianismo não é uma série de verdades no plural,
mas é a verdade escrita com V maiúsculo. É a verdade sobre a realidade total, não apenas sobre assuntos religiosos. Cosmovisão, portanto, se trata de como lidar com a realidade a partir dos pressupostos cristãos. Qual é a importância disso? Bom, vamos lá. Eu vou dizer qual é a importância disso. Quantos cristãos, e eu quero que vocês comentem aqui, por favor. Quantos cristãos você conhece? Por exemplo, imagina um jovem cristão que ele é líder do louvor, tá? Ou não é líder, mas toca no louvor, mas é alguém muito apaixonado pela igreja, muito presente no ministério cristão, apaixonado por Jesus, que no domingo ele adora a Deus com fervor. Só que ele faz faculdade de biologia, por exemplo, ou ele faz faculdade de arqueologia, tá? Ou de história. E aí você pergunta para ele alguma coisa sobre a história, e aí ele vai te falar sobre pré-história. Se é o arqueólogo, ele vai falar sobre as diferentes eras, a era mesolítica, a era paleolítica, a era não sei das quantos milhões ou bilhões de anos a Terra levou para se desenvolver, parará, parará. Aí você pergunta para ele, mas espera lá, cara, de acordo com o texto bíblico, a Terra não tem muito mais do que 6.000 anos. Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º. E você está me dizendo que os dinossauros viveram há milhões de anos antes do homem e a Terra tem bilhões de anos. Isso não é discrepante com o que você acredita? Ele diz, não, claro que não. Aí você pergunta, você acredita em Gênesis 1, 2 e 3? Ele diz, sim, acredito. Tá, e você acredita no que a sua linha científica te ensina? Sim. Você diz, então é contraditório. Ele diz, não, cara, uma coisa não tem a ver com a outra. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O que significa essa fala desse jovem apaixonado por Jesus e crente é que existe uma incoerência entre o que ele diz acreditar no domingo e o que ele acredita durante a semana da faculdade. Vocês perceberam que existe uma discrepância, uma incoerência entre a visão que ele tem, que ele diz ter de um mundo da verdade, que é a Bíblia, Gênesis 1, 2 e 3, Deus criou o mundo em 6 dias, e a visão que ele tem da paleologia, da história, da biologia, tá? Ele não consegue, olha que coisa interessante, esse jovem não consegue na faculdade ouvir o professor de história, de biologia, de arqueologia falar e ele pensar, mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que o mundo foi criado em 6 dias. Ele não precisa discutir com o professor não, tá? E ele não consegue fazer uma análise crítica do discurso do professor, tá? Ele simplesmente absorve aquilo como verdade. E como ele lida com o texto bíblico? Ele não pensa nisso. Então existe uma incoerência. Durante a semana ele acredita numa coisa, domingo ele acredita em outra. Ele não consegue fazer um link entre a verdade que ele ouve no domingo na igreja e as coisas que ele ouve durante a semana na faculdade. Ele acredita nas duas, ainda que as duas sejam completamente contraditórias. E aí o que ele diz, uma coisa não tem a ver com a outra. Francis Schaeffer, ele faz uma análise fantástica desse pensamento. Ele nos mostra ao longo da história da filosofia, como foi que a filosofia moderna, como foi que nós chegamos agora no pensamento moderno, e como que a filosofia foi construindo o saber. E ele diz que a filosofia criou 2 andares, o andar de cima e o andar de baixo do conhecimento e das coisas da realidade. As coisas que estão no andar de cima são diferentes das coisas que estão no andar de baixo. No andar de cima está a razão, a ciência, a filosofia, tá? O debate público. E no andar de baixo
está a igreja, a religião, a opinião privada e as questões privadas e não públicas. E aí o Francis Schaeffer faz uma análise muito interessante, dizendo que na mentalidade de hoje, os temas e os assuntos do andar de cima, tá? Onde está a razão, a ciência, a coisa pública, ela não se comunica e não pode se comunicar com as coisas do andar de baixo, religião, opinião particular, vida privada, né? Coisas desse tipo. E o que a cosmovisão quer consertar? A cosmovisão quer acabar com a ideia de andar de cima e de andar de baixo, onde razão, ciência, coisa pública não se comunica com o andar de baixo, que é religião, dogma religioso, opinião privada e assuntos privados. Não, ele diz que não existe isso. Ele diz que se a Bíblia é a verdade, a Bíblia não é a verdade sobre temas religiosos, sobre a religião. A Bíblia é a verdade sobre todas as coisas. Logo, eu posso e devo pensar o mundo, tá? Pensar o mundo do ponto de vista bíblico. Eu vou dar um exemplo para vocês. Tem aqui, acabou de entrar aqui a Tati, e a Tati é nutricionista. Dá um oi aí, Tati. Aliás, ela é a minha nutricionista esportiva, e ela é top. Já já eu vou falar sobre as psicólogas. Está aqui a Andressa, beijão Andressa, lá do Canadá, me assistindo. Está aqui mais quem? A Ludmila, que é psicóloga também. Está aqui mais quem? A Vânia, que está fazendo psicologia. Está aqui. Bom, os psicólogos podem dar um alô aí, tá? Vamos lá. Imagina que a Tati, ela é cristã, ela é da comunidade da Cruz, e ela é nutricionista e ela resolve passar a dieta paleolítica, tá? Dieta paleolítica. O que é a dieta paleolítica? Você não come nenhum tipo de farinha, você não come carboidrato de farinha, você só come carne e gordura. E aí a energia da gordura substitui, Tati, me corrige se eu estiver errado, né? Grosso modo, a energia da gordura substitui muito bem a energia que o carboidrato vai te proporcionar, só que com muito mais saúde, tá? E é uma dieta muito mais carnívora, com pouco carboidrato. E aí de onde vem o nome paleolítica? Porque na era paleolítica, segundo os arqueólogos e historiadores, o homem das cavernas, isso mesmo, disse a Tati, valeu Tati, o homem das cavernas não tinha farinha, não plantava mandioca, não plantava trigo, nada disso, não cultivava, ele só caçava, tá? E, portanto, o homem das cavernas comia só carne e gordura. Ok. O problema é o seguinte, a nutricionista Tati, que é cristã, que acredita na Bíblia, em Gênesis, ela acredita na era paleolítica? Existiu o homem de Neandertal? Existiu um homem que vivia nas cavernas, caçava e comia? Bom, se existia, ok, mas ele é da era paleolítica? Bom, não era. Não era da era paleolítica, tá? Porque nós não acreditamos em homens das cavernas. O mito do homem das cavernas vem de uma teoria que, aliás, ela já foi desacreditada pelos cientistas, que é o evolucionismo darwinista, tá? Olha que coisa interessante. Bom, a gente pode continuar fazendo a dieta paleolítica? Pode, ela é boa? Acho que sim. Mas a gente não pode crer que essa dieta era dos homens das cavernas. Existe uma discrepância entre um cristão e acreditar nessa visão do homem paleolítico, tá? Eu vou dar um outro exemplo. Eu estava conversando há muitos anos atrás, mas tem muitos anos, com o Pedro. O Pedro, ele é filho de um pastor amigo meu, José.
Na época eles moravam em Cabo Frio e eu estava lá na casa deles. O Pedro era um adolescente, muito curioso, muito inteligente, e a gente estava batendo papo e a gente estava conversando sobre petróleo. Ele se interessava muito pela coisa do petróleo, queria trabalhar com petróleo quando crescesse. Ele já é um galalau hoje, casado, com filho, mas ele era adolescente na época. E o Pedro me explicando, à época, como é que o petróleo se desenvolve dentro da Terra. E ele disse que o petróleo se desenvolve a partir de animais que vão morrendo. Então você imagina, os animais vão morrendo, e vão se degradando. Aquela substância, né, as células mortas do animal vão se depositando na terra, de muitos animais, e a chuva, ou então o petróleo que está debaixo do mar, ele vai descendo, e aquela substância fica toda debaixo da terra no mesmo nível, né? Com muita pressão, força da terra ou então do mar em cima, e a partir de muitos milhões de anos, aquela matéria orgânica sob pressão, e depois de milhões de anos vira petróleo. Quando ele disse isso, eu falei, ué, mas isso não viola a ideia de que o mundo tem 6.000 anos? Você está me dizendo que o petróleo leva milhões de anos para se desenvolver, sob pressão, sob temperatura, né, tal. E ele disse, pastor Michel, é verdade. Só que eu não acredito que o petróleo levou milhões de anos para se desenvolver. Eu falei, ué, como não? Você disse. Ele disse, não. Eu acredito que quando Deus criou o planeta Terra, ele já criou com petróleo lá. E eu parei e falei, uau, é isso. A conclusão lógica é essa. Veja, o Pedro, esse adolescente, ele tem uma cosmovisão cristã. Ou seja, a visão dele de mundo é cristã. E a visão científica dele de mundo é cristã. Se você for fazer uma análise do petróleo, você pode descobrir como o petróleo se desenvolve naturalmente. E você pode chegar à conclusão de que para ele se desenvolver naturalmente, ele precisa de milhares de anos, de uma temperatura específica, de uma pressão específica sobre ele, parará, parará. Ok. Só que nós cremos que o planeta Terra foi criado em 6 dias. E, portanto, Deus criou o planeta Terra já com petróleo lá na Terra. E é essa interpretação da realidade que um cientista cristão vai fazer. Tá? Isso é muito curioso. Eu vou dar um outro exemplo. Aliás, a Nancy Pearcey, ela é formada em biologia. E ela nasceu e cresceu numa igreja cristã. E ela foi cristã a vida toda, durante toda a adolescência e início de juventude, até que ela entrou para a faculdade de biologia. E na faculdade, ela teve contato com pessoas que tinham uma confissão de fé diferente da dela. Ela diz que a sua melhor amiga na faculdade era uma judia, que acreditava na religião judaica. E ela era judia pelos mesmos motivos que a própria Nancy Pearcey era cristã. Tradição dos pais. Ela nasceu num lar judeu, tal como a Nancy Pearcey nasceu num lar cristão. E a Nancy Pearcey começou a se perguntar, caramba, e se eu tivesse nascido num lar muçulmano? Eu seria muçulmana. Se eu tivesse nascido num lar judeu, eu seria judia. Eu só sou cristã porque eu nasci num lar de pais cristãos. E aí ela fez uma pergunta muito inteligente. Ela se perguntou, como eu posso garantir que o cristianismo é a verdade? Porque eu não quero acreditar que uma coisa é verdade só porque eu nasci numa família que acredita nisso. Ou seja, eu preciso colocar o que eu acredito ser a verdade sob suspeita e depois investigar. E ela fez isso. E ela decidiu colocar sob suspeita e sob dúvida absolutamente tudo que ela cria. E começar a estudar para descobrir se era verdade. Ela disse que a tarefa era hercúlea, muito grande. Ela fez, mas ela falhou na tarefa. E ela perdeu a fé. Se afastou da igreja, se afastou de Cristo, deixou de acreditar em tudo. E na faculdade, fazendo faculdade de biologia, ela teve contato com professores, com pensamentos e com cientistas que riam da fé cristã. E ela foi no vai da valsa. Pois bem,
até que ela ouviu falar de um lugar chamado L'Abri, de um senhorzinho, de um pastor americano que morava na Suíça, nos Alpes suíços, e que ali ele recebia jovens universitários para passar férias, tá? L'Abri. Quem era esse pastor senhorzinho? Era o Francis Schaeffer e a sua queridíssima esposa. Ela foi para lá nas férias, e quando ela chegou, ela disse que encontrou um monte de hippie, um monte de ateu, a galera da década de 60, e ela disse que era uma época em que os cristãos, eles eram proibidos pelos pais e pelos pastores e pelas igrejas de assistir, por exemplo, os desenhos da Disney, porque dizia que os desenhos da Disney eram do diabo. Só que quando ela chegou no L'Abri, o Francis Schaeffer estava debatendo com os universitários jovens, aquelas pessoas de roupa esquisita, de cabelo grande, né? Ele estava discutindo os filmes europeus, estava passando os filmes, tá? De Fellini e dos grandes diretores de cinema europeu que estavam na vanguarda, né? da arte relativista, né? E ele discutia obras de arte e tudo mais. Ela ficou encantada com aquilo. Ela diz que nunca havia tido contato com um intelectual cristão. E gente que não tinha medo de dialogar com o mundo, tá? E gente que tinha resposta bíblica, cristã, racional e inteligente para tudo. Ali ela se reconciliou com Deus. E ela disse que conheceu um jovem que tinha vindo de algum lugar da Europa e que foi ali também para passar um final de semana. E ele havia se convertido a Jesus, ele era ateu. E ela perguntou: o que fez você se converter? E aí esse jovem disse para ela: bom, eles tinham todas as respostas que eu precisava. O Francis Schaeffer ensinou uma geração de pessoas a pensar e a não só dialogar com a cultura, mas a entender os equívocos da cultura e apresentar a verdade para ela. A minha humilde proposta, tá, é trazer para vocês esses temas, esses assuntos, e ensinar vocês o que eu aprendi a, quando ouvir alguma coisa, um pensamento, um movimento que surge nos dias de hoje, saber de onde isso veio, tá? E quais são os equívocos racionais, quais são os equívocos filosóficos que esse tema trata. Eu quero ler algumas coisas, mais uma vez, da Nancy Pearcey para vocês. Olha que coisa interessante, para vocês entenderem um pouco mais sobre o que é cosmovisão. Ela diz assim, que foi dar uma palestra e um homem que havia ouvido, um pastor que havia ouvido sua palestra, disse para ela: o seu livro diz que os cristãos são chamados para resgatar culturas inteiras e não só indivíduos. Olha que interessante. Esse pastor leu o livro dela e disse: o seu livro diz que os cristãos são chamados para resgatar culturas inteiras e não só indivíduos. Comentou um professor que me acompanhava no almoço, em uma conferência onde eu havia acabado de palestrar, e ele acrescentou, com expressão reflexiva no rosto: nunca tinha ouvido isso. Então eu quero dizer para vocês que a proposta da cosmovisão cristã é a de que nós não fomos chamados como cristãos para redimir, para converter somente indivíduos a Jesus. Nós somos chamados como cristãos para redimir a cultura, a olhar o que está errado na cultura do Brasil hoje e transformá-la. Só que não adianta você dialogar com a cultura do mundo hoje e dizer: mas a Bíblia não diz isso, porque as pessoas não estão nem aí para a Bíblia. A questão da cosmovisão eu preciso dialogar com essa cultura, desconstruir o pensamento deles, mostrar as incoerências, mas com base na Bíblia? Não, com base na razão.
com base no argumento lógico, com base na filosofia, com base na ciência. E qual é o barato? O barato é que a gente tem argumento racional, filosófico, científico, para combater a mentira e apresentar a verdade, onde os pressupostos do meu raciocínio são bíblicos, mas os meus argumentos são racionais e filosóficos. Ou seja, eu preciso de um ponto de contato com a pessoa com quem eu converso. E o ponto de contato é a Bíblia? Não, ela não está nem aí para a Bíblia. O ponto de contato é a razão. Tem muito assunto para a gente falar sobre isso, o porquê disso, e aí é a matéria cosmovisão em si. Tá? O que a Bíblia diz sobre isso, se esse é um método bíblico, né, de evangelização, de conversar, de dialogar e tudo mais. Mas o mais importante de tudo não é a gente aprender a evangelizar ou debater com ninguém. O mais importante de tudo é a gente defender a verdade para nós mesmos. Para nós mesmos. É eu ouvir alguma coisa e saber, lá vem. Eu sei do que se trata isso, eu sei quais equívocos estão por trás desse pensamento, eu sei de onde veio esse pensamento, de onde nasceu, quais foram os pensadores, os primeiros a defender isso, e quais são os pensadores que já refutaram esse pensamento. Saber isso, gente, edifica a minha fé. Tá? Pois bem, vamos continuar com um papo aqui da Nancy Pearcey com o tal professor. Então ele diz: os cristãos são chamados para resgatar culturas inteiras e não só indivíduos. Essa é a grande frase que eu queria compartilhar com vocês desse texto, mas eu vou continuar lendo. O professor estava falando de E Agora Como Viveremos, que é um livro da Nancy Pearcey, eu indiquei aqui para vocês no início dessa live. E Agora Como Viveremos é um livro dela, eu ainda não li, está na minha lista de leitura. O professor estava falando de E Agora Como Viveremos. E ao ouvir essas palavras, encarei-o com surpresa. Ele estava dizendo que nunca ouviu falar da ideia de ser uma força redentora em cada área da cultura. Para ele era uma surpresa, alguém que nunca tinha ouvido falar isso. Que o cristão tinha que redimir cada área da cultura. Confirmando com a cabeça, respondeu: é isso mesmo. Sempre pensei em salvação em termos de almas individualmente salvas, não de temas da cultura, né? Pois bem, a cosmovisão, ela nos ensina a ter esse olhar mais amplo. Eu vou dar um exemplo para vocês. O meu filho Pedro, ele tem 10 anos hoje, mas desde uns 4 anos, ele ama de paixão, como é que é o nome desses animais eu falei aqui? T-Rex, tal, dinossauro. Ele ama dinossauro, tá? E tudo que eu pude comprar de dinossauro, os filmes que a gente assiste de dinossauro, desenho juntos e tal, e ele ama. E aí ele sabe quais são os dinossauros da era paleolítica, quais são os dinossauros da era mesozoica e tudo mais. E como eu não acredito na era paleolítica e mesozoica, eu acredito que Deus criou o mundo em 6 dias. Os primeiros animais criados por Deus foi no 2º, 3º dia, onde ele criou os répteis. Então eu acredito que um dos primeiros animais que ele criou foram os dinossauros. Só que os dinossauros e os homens conviveram no mesmo período. E o meu filho acredita nos dinossauros. Ele falando das eras e tudo mais. O meu trabalho como pai cristão, educador do meu filho que sou, eu preciso dizer para ele que essa linha científica que acredita nessas eras onde os dinossauros supostamente teriam vivido, está equivocada. Está equivocada. E que existe uma outra linha científica que acredita diferente. Veja bem, gente, não adianta eu dizer para o meu filho Pedro, não existem essas eras porque a Bíblia diz que não existe. Ponto. Aí é o dogma contra a ciência. Tá?
Só que se eu acredito que o dogma é a verdade sobre o mundo, gente, por favor, preste atenção nisso, porque é isso aqui que vai fazer toda a diferença. Se eu acredito que o meu dogma, o que a Bíblia diz, é a verdade sobre todas as coisas, é a verdade sobre o mundo, sobre a criação, é a verdade sobre os dinossauros, então eu acredito que existe ciência que prova isso aqui e não isso. Que prova que não existiu, os dinossauros não existiram na era paleolítica, mesozoica, tá? Porque essa é uma teoria evolucionista. Se o mundo foi criado em 6 dias, então os dinossauros e os homens conviveram numa mesma era, e isso tem um pouco mais de 6.000 anos, tá? Então eu não quero dizer para o meu filho, isso é falso porque a Bíblia diz diferente. Eu quero dizer isso e eu quero provar cientificamente que isso é falso. E se eu acredito que a Bíblia é a verdade sobre o mundo e sobre a ciência, então existe ciência que comprova a falsidade do evolucionismo. E aí o que eu fiz? Eu fui pesquisar, eu fui estudar e, pasmem, existem muitos cientistas e existem muitas linhas científicas que desacreditam por completo no evolucionismo, cientistas que acreditam que os dinossauros viveram na mesma era dos homens e, inclusive, pasmem, existem provas arqueológicas da convivência entre homens e dinossauros. Existe pintura em caverna de dinossauros, ou seja, se homens pintaram dinossauros, caçando dinossauros, é porque eles viram dinossauros, logo eles estão na mesma era. Existe uma rocha que tem na mesma rocha a pegada de um dinossauro e a pegada de um homem, né? Aquela rocha, ela estava mole, um homem passou correndo ali e em seguida passou um dinossauro. Provavelmente o homem estava correndo do dinossauro e eles deixaram a pegada. Aquela rocha se solidificou, a pegada está lá até hoje. Você pode procurar isso no YouTube, você pode procurar isso no Google. E existem muitas outras provas. Ou seja, eu mostrei para o meu filho cientificamente uma verdade que a Bíblia ensina. Ou seja, já não é mais o dogma contra a ciência. O dogma é a fé, é a crença ao lado da ciência. Eu preciso submeter a verdade à ciência? Não. Mas se a verdade é a verdade, então ela é verificável. Eu vou repetir. Se a verdade é verdadeira sobre o mundo, então ela é verificável. E os cientistas que acreditam no evolucionismo, eles estão fazendo uma leitura equivocada da realidade dos fatos. E aí tem cientistas, e eu recomendo o Adalto Lourenço, um cientista brasileiro, cristão, que ele vai mostrar várias teorias científicas da linha científica. Veja, existem diferentes linhas científicas. Da linha científica evolucionista, que ele acredita estar errada, e ele prova os erros. E ele mostra como a Bíblia tem razão sobre os fatos. E aí ele mostra, a partir de pressupostos bíblicos, ele faz uma leitura cristã, bíblica, dos fatos e das evidências. Porque a visão desse cientista de mundo é orientada pelo que ele acredita ser a verdade. Aí você vai dizer, mas Michel, então a religião, seja ela qual for, e nesse caso a cristã, ela não vai comprometer a ciência, ela não vai definir o que o cientista acredita? É aí que está a grande questão. É que todo pensamento, seja de um cientista ateu, seja de um cientista cristão, seja de um cientista budista, muçulmano, tá? Todo pensamento, ele nasce de uma crença. E toda crença é uma crença religiosa. Deixa eu explicar. Eu vou repetir. Todo pensamento nasce de uma crença. E toda crença é
religiosa. Um cientista ateu, ele vai fazer ciência a partir dos seus pressupostos particulares. Eu vou repetir. Um cientista ateu vai fazer ciência a partir dos seus pressupostos. E aí ele faz uma afirmação. Ele diz: Deus não existe, só existe natureza. Logo, eu vou estudar a natureza para saber como é que ela, autonomamente, sem a intervenção de um ser superior, como ela chegou a ser como é hoje. Tá? Beleza, é assim que o cientista vai. O nome dessa linha científica se chama naturalismo. Naturalismo é um princípio de uma linha científica que acredita que não há nada sobrenatural, ou seja, não há nada para além da natureza, só a natureza. Então ele vai estudar para saber como é que ela se desenvolveu sozinha e chegou a ser como é aqui hoje. O problema é que a afirmação que esse cientista faz de que Deus não existe é uma afirmação de fé. Por que é uma afirmação de fé? Porque ele não tem como prová-la. Ele tem que partir do princípio da crença, por isso que é fé, porque é crença. Tudo que não tem como provar é crença. Ele parte da crença de que Deus não existe. Só que ele não tem como provar isso. Ele só parte do princípio de que Deus não existe. Ele parte do pressuposto de que Deus não existe. E isso vai formar a cosmovisão dele, a visão de mundo. E são as lentes através das quais ele vai interpretar os fatos. E ele vai estudar as coisas. Só que existem outras linhas científicas que partem de outros pressupostos. E eu pretendo, em próximas lives, mencioná-las, dar exemplos, mostrar as provas, onde está, qual o nome de cada coisa, que cientista debate com qual cientista e desconstrói o pensamento dele. O que eu quero dizer com isso? Uma frase de um grande cristão, escritor cristão, teólogo, chamado John Stott. O tema de um livro é Crer é também pensar. A gente descobre que o cristão não é ingênuo e que a verdade na qual a gente acredita não está apenas no âmbito da religião. A verdade na qual a gente acredita está no âmbito de todas as coisas da existência humana. E que, portanto, se a Bíblia é a verdade, ela não é a verdade sobre o culto religioso. Ela não é a verdade sobre Deus apenas. Ela não é a verdade sobre a fé apenas. Ela é a verdade sobre o mundo, sobre a ciência, sobre a filosofia, sobre a história, sobre a arte, sobre biologia, sobre física, sobre química, sobre matemática, sobre literatura, sobre comportamento humano. Ela é a realidade sobre tudo. Portanto, ela vai me orientar a fazer uma leitura correta de mundo. O estudo da cosmovisão cristã vai nos ajudar a fazer uma leitura correta de mundo. Por exemplo, esse é um grande problema pelos quais passam os psicólogos, e tem muitos psicólogos aqui assistindo hoje, e eu conheço pessoalmente todos eles e sei que esse é um drama. A psicologia, assim como toda ciência, ela não é neutra. Não existe neutralidade científica, tá? É uma coisa que a gente pode estudar futuramente, o mito da neutralidade científica, que é uma área abordada pela cosmovisão cristã. A ciência, ela diz que ela é moralmente ou religiosamente neutra, mas isso é mentira. Não existe neutralidade. Tá aqui a Cíntia, que é psicóloga, dizendo, nem fala, né, Cíntia? Não existe neutralidade científica. A ciência, seja ela qual for, ela é totalmente influenciada pelas crenças do cientista que a está produzindo, do pensador, e pelas crenças do seu tempo. Então, por exemplo, a psicologia, os psicólogos cristãos, eles são orientados pelo sindicato dos psicólogos, eu não sei qual o nome que se dá, então coloca aqui para mim, Cíntia, por favor. Eles são orientados a como abordar. Vou dar um exemplo, tá, gente? É o que está mais se falando hoje. Eu não tenho obsessão por esse assunto, não, mas vamos lá.
Eles são orientados a, por exemplo, tratar um homossexual de uma forma específica, com uma abordagem específica. Se um sujeito disser, eu sou homossexual, aí esse cara é casado, tem 2 filhos, a Andressa colocou Conselho Federal de Psicologia. Obrigado, Andressa. A Andressa é psicóloga também. O Conselho Federal de Psicologia orienta você a como tratar esse cara. O cara é casado, tem uma esposa, casado há 15 anos, ele tem um casal de filhos, tá, e tudo mais. E ele diz, olha, eu sou gay, eu luto com isso há muitos anos, ninguém sabe, eu estou sofrendo muito e estou gostando de uma pessoa. Gente, eu detesto quando alguém diz que está gostando de uma pessoa, né? Porque pessoa não tem sexo, né, cara? Quando alguém diz, estou gostando de uma pessoa, eu digo, meu Deus. Se é homem, diz que está gostando de uma mulher. Se a mulher diz, estou gostando de um cara. Não me vem dizer, estou gostando de uma pessoa, que eu fico tenso. Bom, brincadeiras à parte. Aí o cara diz, eu estou gostando de uma pessoa, né? Estou me envolvendo com ele. O psicólogo, ele não pode, tá? O Conselho Federal de Psicologia proíbe o psicólogo, me corrijam, Cíntia, Andressa, se eu estiver errado, proíbe a psicóloga e o psicólogo de orientar esse homem a continuar hétero, casado com a sua esposa e na função de pai dos seus filhos, né? E lidar com esse sentimento como uma perversão, como uma tentação. Veja bem, gente, qual é a visão de ser humano, a psicologia cristã? O que a psicologia cristã diz? Existe psicologia cristã? Sim. A Bíblia nos mostra a estrutura da psique humana, né? Que nós somos moralmente caídos, moralmente depravados, no entanto, reside em nós o bem, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e Deus escreveu a sua lei na tábua do nosso coração, né? O que assim escreveu aqui? É palpável no setting terapêutico o que o relativismo e a crise na cultura fazem na psique humana. Obrigado, Cíntia. A Andressa falou, proíbem sim, inclusive seu registro pode ser cassado. É isso aí, obrigado, Andressa. E agora entrou uma outra, a Cris. Gente, a Cris foi a minha psicóloga por mais de 2 anos. Cris, se eu falar alguma besteira, diz aqui que eu sou maluco mesmo, tá? E aí você pode dizer, gente, ele é maluco, eu tratei ele por 2 anos, ele se deu alta, eu não dei alta para ele. Pois bem, você não pode orientar esse cara a cuidar da sua família e a tratar aquilo como uma tentação, como uma perversão dele. Porque todos nós temos perversões. Todos nós temos perversões. Ele é orientado a dizer, não, você precisa viver a sua verdade. Como se a nossa verdade fossem as nossas perversões internas, né? E como se a nossa moral, né, e a nossa consciência que nos dirige por uma vida mais digna, ela fosse uma hipocrisia. É impressionante como essa geração trata a nossa moral e a nossa consciência como hipócrita e as perversões do nosso coração como a nossa verdade. Né? É muito interessante isso. Enfim. Então, gente, o que eu quero dizer com isso é que não existe neutralidade científica. Não existe neutralidade científica, né? A ciência quer nos fazer acreditar que ela é neutra no que diz respeito à moral e à fé, né, e a crenças, e que as religiões não podem se meter em assuntos públicos, porque a religião está na esfera privada da opinião pessoal e a ciência está na esfera pública. Essa é a falácia que a cosmovisão e, sobretudo, Francis Schaeffer vai desconstruir, onde a religião foi colocada na esfera privada e a ciência foi colocada na esfera pública, e essas duas não se comunicam. Essa é a grande falácia. E aí o que os defensores da cosmovisão vão demonstrar filosoficamente, racionalmente, vou deixar gravado sim. O que eles dizem é que eu não sei que horas são, eu estou falando pra caraca aqui. São 9h07, já acabou meu tempo. O que o
pessoal da cosmovisão cristã defende é que essa divisão é um equívoco, tá? E nós cristãos não podemos aceitar ficarmos reclusos, trazer a religião reclusa só ao ambiente de culto. E a fé e aos princípios bíblicos a questão de opinião privada. Não. Nós somos chamados a redimir a cultura. Portanto, o que cremos sobre a fé cristã tem que ser colocado em público como debate. Tá? Essa é o que é cosmovisão bíblica. Eu tinha outras coisas para falar, não vou falar. A grande tentação é a gente falar tudo, mas acabei tomando tempo falando outras coisas. Eu vou parar por aqui hoje. Essa foi uma introdução sobre o que é cosmovisão cristã. Segunda-feira, se Deus quiser, às 8 horas da noite, tem mais. Beijo, vai ficar gravado.